vem com o pão. Voltamos, irmãos, aqui para o terceiro bloco do programa de hoje, conversando aqui com a irmã Maibra e o irmão Edson, de dois irmãos trazendo as experiências deles aí. Falamos um pouquinho da experiência da agência, falamos um pouquinho da experiência como revendedores. Eu quero puxar um assunto agora aqui, é a experiência de pais, né? Falamos um pouquinho da questão do CD Eventinhos, já falamos um pouquinho do segundo bloco também sobre essa questão de como lidar aí com crianças, duas fases, né? Uma de 8, uma de 3. Não dá nem para dizer assim, não, a gente coloca tudo no mesmo carrinho e vamos empurrando, porque são duas fases de idade, né? Irmã Maibel, o que tu nos conta um pouquinho como manter essas crianças, assim, conseguir levar elas na instrução do Senhor? Porque eu tenho um de 12, vou dizer uma coisa também, né? É outra fase, né? E a gente vai aprendendo cada um pouquinho nesse ministério aí que a gente tem de pastor, de professor, de pai, de mãe, e vamos tentando levar esse povo na condução do Senhor. Como levar essas duas crianças na instrução? Ó, você aí que tem filhos, sobrinhos, afilhados, quer pegar uma dica? Então observa agora aqui as experiências que cada um tem. Eu tenho certeza que através dos testemunhos o Senhor vai te acrescentar muito, hein? Amém. Bom, na questão assim de criar o filho naturalmente, né? Comida, roupa, banho, isso eu acho que é fácil, né? A gente vai fazendo. Agora, quando a criança começa assim, a mostrar o temperamento dela, né? E aí começa a expor o teu temperamento também, é ali que eu vejo uma grande dificuldade, né? Então, esse ministério de mãe, para mim, assim, não é fácil, né? Ao mesmo tempo, assim, eu vejo e sei que é uma bênção de Deus, porque trabalha muito em mim, né? Deus, assim, já me expôs muita coisa através dos meus filhos, né? Do que tem dentro de mim, principalmente a ira, né? Eu não saberia o quanto de ira eu tenho se não fosse através deles, né? E eu vejo que eles não são os culpados. Isso é em mim, dentro de mim, né? Então, hoje eu vejo assim que Deus já trabalhou muita coisa. Se eu olhar para trás, eu vejo grande mudança, né? Mas quando eu olho para hoje, eu vejo quanta coisa que Deus ainda tem para fazer também, né? Então, assim, a gente tem que ter aquela estratégia para levar a palavra para as crianças, né? Então, na minha casa, algo que funciona muito bem, que é um momento que eles gostam mais, que eu vejo que... Até, na verdade, é uma malandragem deles, né? Que é na hora de dormir. Porque eu acabo indo para o quarto um pouco antes e os dois querem ir comigo, né? E a gente deixa porque é lá que eu falo da palavra. Por quê? Porque eles não querem dormir, né? Sim. Então eu digo, então tá, a gente vai conversar, mas é da palavra de Deus, né? E aí eles adoram. Então a gente conversa, a gente ora, né? E aí eu fiz um momento assim, que é o momento do compartilhar, que cada um tem que contar o que aconteceu durante o dia, que é uma coisa que deixou eles felizes e uma coisa que deixou eles tristes, né? Tem que contar um de cada. E aí depois a gente confessa, né? Pede o perdão para Deus. Então, assim, é uma estratégia que Deus me deu, que é o momento que aquilo flui muito bem, né? E durante o dia, então, que nem o Edson comentou, né? Nós procuramos colocar sempre assim a palavra, né? Seja através de desenho, o ventinho, né? Que nem ali tem no ventinho a oração do Novo Nascimento, né? Que nós já havíamos feito já com eles, né? A gente faz assim, volta e meia, mas eles não tinham decorado, né? Agora, através do ventinho, eles decoraram essa oração. Então, já aconteceu da minha pequena fazer com outras pessoas essa oração. Dela pegar na mão das pessoas e fazer a oração do Novo Nascimento, né? Então, aquilo gravou mais fácil para eles, né? Vendo. Então, assim, irmãos, eu digo assim que não é fácil, né? Mas, como eu já falei, é uma bênção, né? Deus trabalha na nossa vida muito, assim, tanto nossa relação também, porque é uma coisa que eu já compartilhei, assim, que eu creio que Deus já trabalhou bastante, né? Mas, assim, o que acontecia muitas vezes, né? Eu fico em casa com eles de manhã, né? E, às vezes, assim, tu tá ali, tu tá conversando, tu pede uma vez, pede duas, pede três, né? E tu não consegue obter aquele resultado, que é que nem Deus faz com a gente também, é a mesma coisa. Toda vez que eu vou exortar as crianças, eu vejo Deus falando comigo. Então, tem coisas que eu estou cobrando, falando, assim, aquilo entra em mim também como uma faca. Porque eu estou cobrando deles, ao mesmo tempo eu sinto Deus também falando comigo, né? Então, muitas vezes, assim, eu perdia a paciência e eu me contaminava e ficava virada. Quando ele chegava em casa, eu estava meio braba, né? E, querendo ou não, acabava também, assim, me fechando e descontando nele, que não tinha culpa, né? E isso Deus começou a ministrar muito para mim. Quando fala lá da amargura, né, de Hebreus, que nós contaminamos as pessoas, né? E Deus me expôs muito nisso. Então, assim, Deus começou a me mostrar, tu tem que vigiar e orar,
e liberar perdão. É o tempo todo, é o tempo todo. Até esses dias o Pedro falou assim, mãe, tu tá lavando a louça, tá sempre orando, né? Eu disse, amém, filha, é verdade, porque tu tá vendo a coisa acontecer e também eu aprendi assim que eu não tenho que estar sempre me envolvendo na discussão deles, que eles têm que aprender também a resolver. Claro que vão ter momentos que eu vou ter que entrar ali, conversar com eles e sempre levando a palavra junto, usando aquela situação para ministrar a palavra, né? Então, quando começa a acontecer desavença, assim, para eu também não ficar irada, eu já vou liberando perdão, já vou dizendo, Senhor Deus, eu aceito eles como eles são, porque é assim que tem que ser, né? E aí converso com eles, explico, e aí tudo fica bem, né? O marido chega em casa, daí eu também estou alegre. Tem vezes que eu me pego rindo de situações que antes eu ficava virada e já não fico mais, hoje eu dou risada, né? Então, assim, eu vejo assim que, através dessa experiência que eu tenho de mãe, como Deus trabalha em mim. Muito, muito, muito. E é maravilhoso, né? Mas não é fácil. Boa dica, e olha só aquele momento antes de dormir, né? Cada um acha aquele momento que consegue ministrar, né? Então, aquele momento, é claro que as crianças, pela atividade que elas têm, não querem dormir nunca. Provavelmente, quem tem filhos, afilhados, aí sabe como é que funciona. Chega na hora de dormir, mas eu não quero, eu não tenho sono. A criança deita, não dura 30 segundos, ela está dormindo, né? Mas eles não querem se entregar. Então, aí é uma oportunidade de estar levando a palavra. E esse fato que tu comentou, eu sou também de uma família grande, né? Vocês são só duas crianças. Nós éramos em 6, né? Várias fases de idade. E aí fica aquela situação realmente dos pais, né? Tá lá aquela desavença, aquela contenda dos irmãos. Aí sempre fica aquela situação. Quem tem razão? Né? Quem eu vou dizer, não, você fica quieto, o teu irmão tem razão. E eu lembro disso na época dos meus pais, sem conhecerem, claro, a ideia, né, a instrução de Deus. A gente quer dar razão para um, quem vai ter que receber o castigo? Vai ficar no cantinho esperando um pouquinho, ou não, de quem é o brinquedo? Não, mas é meu brinquedo. Não, dá para ele, o brinquedo é dele, ele tem razão, ele... E agora uma instrução totalmente diferente para lidar, né, com isso aí. Como levar, mas você está lá orando, realmente essa instrução de... Uma educação sem predominância da razão, mas a predominância da fé e do amor entre eles, né? Não sei se a irmã consegue compartilhar um pouco mais com a gente sobre isso. Amém, irmão. Olha, eu posso dizer sim que eu já errei muito, né? Porque é praticando que a gente vai errando e Deus vai corrigindo, a gente vai acertando no Senhor, assim, né? Quando estamos só nós ali, eu vou lá, converso, né? A gente tem que explicar que tem que dividir, né? E uma coisa assim que para mim sempre é muito bom assim quando o Edson está em casa, que ele é autoridade, né? Então muitas vezes eu começo a orar, né? E eu sei assim que eles respeitam muito mais o Edson do que a mim, né? Ele fala uma vez já funciona. Eu tenho que ainda estar repetindo, né? E eu vejo também que no meu erro é o que é eu vou repetindo muitas vezes mesmo, né? Eu preciso ser mais firme. Isso eu ainda vejo isso em mim e eu ainda preciso mudar, né? Que Deus ainda tem que me capacitar muito assim nisso, né? Que é assim de tu tem que ter aquela voz firme, né? Ali no tá educando e não ficar repetindo. Então tem vezes assim que eu deixo a coisa ir acontecendo, eu chego naquele estágio de ira, por quê? Porque eu não agi antes. Eu deixei aquilo acontecer. Então Deus trabalha muito em mim. Então quando ele está em casa, assim, eu começo a orar muito para Deus usar ele, para ele então ali repreender, corrigir, né? Exortar, enfim. E isso é uma coisa que funciona. Então eu digo, ai, Senhor, sabe, usa a boca dele, assim, com as palavras que tem que ser certa, porque eu sei que vai funcionar. E outra coisa, assim, irmãos, e que aconteceu algumas vezes, assim, né, dele corrigir, e daí deu na frente das crianças a dizer que não é daquele jeito, né? Isso é uma coisa, assim, que Deus me ensinou muito, assim, eu tenho que ficar quieta. Mesmo que eu não concorde, eu nunca posso tirar a autoridade dele na frente das crianças, né? Que tem que ter muito cuidado, assim. Outra coisa também que eu digo, assim, que traz respeito, assim, para os dois, quando eu falo, é assim... Eles fazem alguma situação, eu vou lá, corrijo, eu digo, ó, o pai vai ficar sabendo disso. E aí, principalmente, a maior vem, ai, não conta, por favor, chega a chorar, né? Eu digo, Pietro, a mãe vai falar. Tudo o que acontece, o teu pai tem que saber. E a mãe vai contar. E assim acontece. Tudo ele fica sabendo. Então, isso também faz com que eles tenham respeito, né? Então, eu percebo, assim, hoje que tem momentos que eu já consigo, assim, obter deles aquele resultado bom, positivo, que é do Senhor. Tem momentos que não, mas eles são crianças, né? Então, eu também tenho que olhar com essa visão. É algo assim que também Deus me mostrou muito, que eu queria muito a perfeição deles, né? E como eu sempre tive assim, um problema que Deus ainda está corrigindo, tratando muito, que é a questão da vergonha, né? Então, Deus sempre me expôs muito através deles em público, né?
Então, e eu vejo assim que hoje cada vez menos eu estou me preocupando com o julgamento alheio, sabe, em relação a isso, assim, porque às vezes a gente assim, tu não sabe o que tu vai fazer, como tu vai corrigir. Aí eu falo ou não falo na frente das pessoas, né? Como é que eu educo? Então, aquilo assim me constrangia muito. Eu ficava até sem ação às vezes, eu ficava muito irada, né? Então, eu vejo assim que Deus ele tem que nos expor para poder ir nos tratando, né? Então, eu compartilharia mais ou menos assim, né, irmãos? Assim, é na minha experiência isso, né? Acho que cada um tem uma experiência, mas eu acho que assim, quando se fala em família, muda mais o endereço, né? Porque essa natureza está dentro de todos nós, né? E as crianças já nascem com elas também, nós também um dia fomos bebê, né? Então está dentro de nós, né? Então a gente sabe que a palavra que vem para nós é a mesma que é para a criança, né? Então sempre assim que eu vou corrigir eles, eu procuro assim, se eu estou muito irada, às vezes eu vou lá no banheiro, saio da presença deles e, Senhor, me dá paciência, me ajuda assim a corrigir como tu quer, Senhor, como tu vê que é o certo, não porque eu sei que eu vou fazer errado, né? Eu já sei que eu faço errado. Então, é o que eu procuro fazer, é usar as armas que o Senhor me deu. Às vezes eu vou na carne, com toda certeza. Quando eu erro, é uma coisa que eu faço assim, ó, sempre, sabe? Eu vou lá e eu conserto com eles. Isso eu sei porque eu também trago a experiência da minha casa com meus pais, como eu compartilhei antes, né? O quanto isso amargura as crianças, né? Então, assim, toda vez eu falo, Diego, ó, filho, principalmente o maior, né? Eu te peço perdão por isso e por isso, por isso. A mãe fez errado. Então, eu vejo também que vem pelo testemunho, né? Então, é algo assim que eu procuro sempre consertar com os dois, assim, para que a alma deles possa ficar limpa, né? Porque a gente danifica, os pais, eu creio que danificam muito a alma dos filhos, né? As emoções, em função do não saber educar no Senhor, né? E isso é algo muito sério, porque eu sei a que ponto eu cheguei por causa disso, né? Que nem o irmão falou também na tua experiência, né? Os meus pais também não conheciam a palavra, né? E tudo isso hoje eu entendo, já perdoei, glórias a Deus, assim, né? Mas hoje eu tenho a oportunidade de conhecer a palavra e de poder levar para os meus filhos para que eles possam crescer, assim, com equilíbrio emocional, né? E não que eles não vão se amargurar, eles vão, mas aí eu posso consertar. E é isso que a gente precisa, é o perdão do Senhor. Que benção! E a gente tem aqui umas coisas que eu saliento aqui, é importante. Essa consideração, com a autoridade, né? O respeito com a autoridade. Por exemplo, podia que a irmã, no momento que o filho pede, não conta, por favor. Eu posso ficar de queridinha do filho agora, não contar, né? E receber suprir uma carência ali emocional naquele momento, e meu filho vai me adorar porque eu fiquei do lado dele, né? E aí, mas não, tem que honrar aqui a autoridade do lar e tem que acontecer isso. O filho pode até ser, poxa, minha mãe, né, não ficou do meu lado, e a mãe fica amargurada, fica aquele sentimento, né, de, e agora, o que vai pensar o meu filho? Então, importante a gente não colocar a emoção na frente da instrução do Senhor, né? Irmão Edson, duas situações que nós temos aqui com relação ao que trouxe aquele Mamaibe, né, com relação à autoridade. Uma de receber aí realmente ser honrado como autoridade, né, que o Senhor nos coloca nesse papel, e nós também, como autoridade, ter que honrar tanto os que estão sobre a nossa autoridade, como também nós somos seres investidos também, né, de autoridade em nossas vidas, né? E às vezes eu olho assim, tá aquele mamãe dando testemunho, né? E eu como homem também, autoridade de um lar, como às vezes para nós é difícil buscar essa relação com a autoridade, né? Porque aqui tá ali, tá vendo, né? Mas e agora aquela autoridade que a gente não tá vendo, precisa ser pela fé, né? Ela crer que existe a minha autoridade, é Jesus Cristo, eu tô lá. Então, que importante isso, né? Esse papel de ter o pessoal lá da casa, saber respeitar a autoridade e se colocar nesse papel. Edson, também quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes essa questão, né, eu já botei um monte de assunto aqui para o Moés compartilhar agora aqui, né? Essa questão muitas vezes, pode ser que a autoridade erre, né? Foi lá, deixei para a autoridade, como a irmã disse, né? Trouxe aqui. Ele vai fazer. Se ele fez uma atitude que eu não gostei, porque às vezes salta, né? Aqui eu digo assim, a leoa, a mamãe, né? Em proteção dos filhos, o pai vai lá, age. E aí, mas não está certo isso. Mas aí o que aconteceu? Ela se resguardou e depois vem corrigir. Olha, porque o marido pode ser exortado pela varoa, não é porque a varoa, né, a esposa, mas é submissão, não admito que ela... Claro que tem que admitir, porque o Senhor está em todas as pessoas, né? Ele tem a unção dele. E a varoa também pode nos trazer uma exortação, né? Então aí, muita coisa legal para a gente falar sobre a autoridade aí, Edson. Bom, Deus me abençoou com uma vida sem um pai, né? Sem um pai natural. Então, eu nunca tive a experiência de ter um pai natural. Então, na verdade, a minha autoridade sempre foi a minha mãe. Mas
eu sempre digo que tem muitas coisas da minha infância que eu deixei de fazer e eu sempre me perguntava por que eu não fiz aquilo ali, né? Por que eu deixei de fazer isso? Por que eu deixei de fazer aquilo? Por que eu não fui em tal lugar? Por quê? Hoje eu tenho a resposta, né? Hoje eu sei que o meu pai natural não esteve comigo, mas o meu pai espiritual sempre esteve comigo. Então ele sempre me guiou para uma direção que não me deixou totalmente perdido, porque o não ter pai natural é realmente um pouco mais complicado, porque era eu e mais um irmão mais velho, somos, né? 2 irmãos. Então as coisas eram mais liberais, né? Tudo era mais fácil há 30 anos atrás ou 20 anos atrás. Então, para nós tomar um caminho errado, era simples, né? Era fácil, ainda mais sem autoridade no lar, né? Então, eu não tive isso, mesmo assim eu não tomei. Né? Então, hoje eu entendi o porquê que eu não tomei. Então, e na questão dos meus filhos, né? O que sempre me veio muito na mente foi que eu precisava suprir, né, a minha falta de pai natural, suprir eles para que eles não tivessem essa falta do pai natural. Só que, ao mesmo tempo, o pai espiritual me chamou e me mostrou como eu deveria fazer para realmente suprir eles, e não como eu achava que tinha que ser. Né? Como o mundo acha que tem que ser, que tu tem que dar de tudo que é melhor, porque o que eu não tinha, eu vou dar para ele. Eu até posso ter esse pensamento com os meus filhos, mas eu preciso ter a noção de que as coisas devem ser no caminho certo, na direção correta. Que quando é não, quando é sim. Quando não pode, não pode. Né? Quando a mãe diz que não, eu preciso simplesmente aceitar aquilo ali, porque se eu, no momento, ir contra aquela decisão dela, para o meu filho e para a minha filha, vai demonstrar que eu e ela não estamos em acordo. Né? Nós não temos aquele acordo. A atitude dela pode ser errada no momento, mas não é o momento de eu realmente levar a correção para ela, como ela trazer para mim, né? No momento com os filhos. Porque as crianças elas aceitam tudo. Tudo é novo. Né? Todos os dias são coisas novas. Tudo que eles recebem é novo. Aquilo grava muito. A gente tem a experiência deles de a gente escutar um material indo para algum lugar e a gente nem lembrar daquilo ali, de uma palavra, de uma passagem do material, e eles lembrar. E eles nos lembrar. Ah, pai, mas tal coisa ele disse lá naquele CD. Isso acontece muito, deles nos lembrar. Então, a questão da autoridade em casa hoje, eu realmente procuro buscar muito a direção de que Deus nos dá. Como a Maibe disse, eu erro muito. Né? Às vezes, poucas vezes, mas às vezes realmente a ira ela vem mais forte, assim, mas eu procuro me conter, porque realmente a questão de pais não é fácil. Não é fácil. Porque ela revela 100% o que tu é. Porque tu só revela o que tu é e quem tu é dentro de casa, com esposa e com filhos. Porque da porta para fora não é a mesma coisa. Não é. E não adianta dizer, não, mas eu sou igual. Não, não é. Tu sempre vai ter uma atitude diferente em alguma situação. Em casa, não. Em casa tu já está acostumado com o ambiente, está acostumado com as pessoas, tu sabe que tem a liberdade, então tu te transforma na pessoa que realmente tu é. Então isso a gente procura realmente enxergar isso, né? E demonstrarmos às pessoas que hoje nós somos, né? Com o que nós recebemos, né? Com o que Deus nos dá, né? Com o que o Pai nos dá. Então vamos dizer, eu no meu caso, né? Eu procuro demonstrar para eles o que eu aprendi do meu pai. Né? E o meu pai eu só tive um, então vamos dizer assim, que foi Deus que me acolheu há 4 anos atrás, né? Na verdade, eu aceitei ele como pai há 4 anos atrás. Ele já me acolheu há muito tempo, porque ele vem trabalhando em mim, com certeza, desde novo. Entende? Então, eu procuro expressar muito isso, que nem o Pietro, que é o mais velho. Ele pratica um esporte, e esse esporte necessita de muita concentração, né, de muito investimento físico, e ele precisa realmente se esforçar com aquilo ali. E a gente viaja para campeonatos e muitas competições e tal, e eu procuro sempre demonstrar para ele a questão do nervosismo, né? Porque quando tu enfrenta uma situação de
de luta, tu tem que demonstrar alguma coisa, a gente tem a questão da ansiedade, do nervosismo, e isso, na verdade, é um tratamento de Deus, porque Deus não quer que nós tenhamos isso, né? E eu nunca consegui, pessoalmente, fazer ele parar com isso. Mas, desde então, a gente costuma orar antes de ir, orar antes de entrar numa corrida, realmente colocar em oração e deixar claro que tudo que possa acontecer naquele momento vem de Deus. Amém. É de Deus, é direcionado por Ele, mas só nós não podemos esquecer dele, né? Porque às vezes nós vamos fazer alguma coisa para nós esquecemos de Deus, né? A gente realmente coloca ele de lado quando a gente acha que não, mas aquilo ali não tem nada a ver com ele. Não, tem tudo a ver com ele, porque se tu está fazendo é porque ele te deu a oportunidade. Alguma coisa ele quer com aquilo ali. É o que eu digo muito para a Maib, sabe? A gente realmente tem um tempo que a gente investe nisso. Mas se Deus não tirou, porque Deus tem alguma coisa ainda ali. Eu não sei dizer o quê. Uma hora vai abrir. Ou ele vai cortar, ou ele vai liberar. E eu vejo muito isso no Pietro, no mais velho, né? Porque ele realmente modifica e utiliza essa questão de Deus e de Cristo e de oração nesse esporte que ele pratica. Ele busca muito isso em mim, né? Então, é muito interessante porque eu consigo ter essa tranquilidade que Deus me deu, né? De a gente poder colocar em oração, a gente poder deixar claro que tudo isso é conforme Deus quer, do jeito que Ele der, do jeito que Ele deu, né? E a pequenininha é um caso à parte, ela ela nasceu em Cristo. Ela nasceu em Cristo. A dificuldade, às vezes, que nós temos com o Pietro, que é o mais velho, de levar uma palavra, dele ter um tempo de orar, de buscar, porque ele não nasceu em Cristo, com ela é uma coisa incrível. Ela canta louvor, ela toca o violãozinho dela, ela faz a oração, ela unge toda a casa, todo mundo, toda hora, ela ora para todo mundo, com 3 anos. É realmente muito incrível. A minha mãe, que é uma pessoa que ela acredita em Deus da forma que todos acreditam, mas ainda não aceitou, os dois vão lá, eles cantam louvor na frente dela, eles falam de Jesus na frente dela, eles fazem um monte de coisa e ela já não tem mais para que lado sair, porque ela vê que aquilo ali é natural deles, entende? E nós vemos um trabalhar muito grande de Deus na vida deles para levar isso. Eles são uns evangelistas muito melhores do que nós, na verdade. Porque eles falam de Cristo e de Deus com uma mansidão e uma humildade que acredito que um dia a gente possa chegar lá. Deus diz na Bíblia, né, que nós temos que ser como crianças, né, como os pequeninos, né, porque eles acreditam naquilo ali e acabou. É isso ali que é a verdade, então é isso aí e vai ser sempre. Então isso é muito importante, a questão do levar em casa. Eu agradeço muito a Deus pela Maib, porque a Maib leva muito para eles isso, né. Eu em muitos momentos levo, mas eu ainda sou... Entende? Às vezes sim, às vezes não, às vezes sim, às vezes não. A Maib não, a Maib é sempre, ela realmente sempre está levando essa palavra para eles. E eles aceitam muito bem. Eles aceitam muito bem. E a questão da autoridade, a gente tem que cuidar muito na questão da autoridade de marido e mulher, para não se tornar uma questão de capacho, né? De escravidão, e não é. A autoridade do lar é uma coisa muito diferente. Em nenhum momento a gente tem que agir com impulso. Em todos os momentos nós temos que agir com mansidão. Não interessa a situação, não interessa o momento. Aquilo ali acontece porque Deus colocou aquele momento para acontecer, para ver qual vai ser a tua reação. Então tu pode ter uma reação de ira, mas logo depois que tu tem a reação de ira, tu tem que te dar conta daquilo ali. Entendeu? E expor aquela situação para Cristo, para o que tu recebe. Qual é a direção que ele dá, né? Que nem eles são muito ativos, eles não param 1 minuto. Então, realmente, a gente chama a atenção deles muitas vezes ao dia. Não tem nem como contar às vezes ao dia. Mas é isso. Que benção. É assim. Não tem como fugir disso. Né? Como é que eu vou fugir? É assim. A mesma coisa a palavra de Deus. Ela pede para ti que tu tem que te negar, né? Quem quiser vir após mim, se negue, né? Pegue sua cruz e se negue. Vai mudar? Não vai mudar. É isso. Os filhos é a mesma coisa. Eles bagunçam muito. Vai mudar? Não vai mudar. É isso. São novos, tudo é novo.
Né? O metabolismo acelerado, eles não param 1 minuto, mas é assim. Quem está cansado somos nós, eles não. Só que se nós colocar esse nosso cansaço em Cristo, tu passa por aquilo ali muito tranquilo. Né? Muito tranquilo. Realmente acaba se tornando fácil. Acaba se tornando fácil. Mesmo que nós achemos difícil, acaba se tornando fácil. Difícil é para quem não tem essa palavra ou não acredita nessa direção. Aí sim é difícil. Aí sim. Então tá bom, irmão Edson, tá aqui a irmã Maibe, obrigado aí pela participação. Você acompanhando aí o De Bem com o Pão. Vamos encerrando por aqui, viu? E vamos fazer o nosso tradicional De Bem com o Pão aqui, né? O nosso sinal do polegar. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou